Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E bom, cá estou eu, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E um feliz 2026 pra vocês. Que esse ano venha cheio de paz, alegria e um monte de coisas boas pra vocês. E é isso. E finalmente, primeiro vídeo do canal desse ano, de 2026. Aê! Desculpa por ter sumido por 3 semanas. Porque sim, já faz 3 semanas que eu tô sumida. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre uma das franquias que eu mais gosto. No caso, Fate Stay Night. Que é uma franquia que eu sinceramente já mencionei aqui no canal. Que foi num vídeo que eu falei de uma light novel aí, de um mangá que eu comprei. Só que eu não abordei muito bem direito. Então eu achei que seria uma boa falar de Fate em uma hora aqui no canal de forma mais legal, digamos assim. Mas enfim, basicamente esse vídeo vai ser falando sobre algumas cronológicas de Fate e outras coisas, e coisas que eu gosto de Fate. Sei lá, vai ser meio comentando sobre Fate, vai ser meio aleatório. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ok, bora começar do começo. Fate Stay Night é uma franquia multimídia que foi criada pelo Kinoko Natsu, que também foi o criador de Tsukihime e Kara no Kokai, que é uma light novel no caso, e que virou anime. Na verdade virou uma par de filme, o Futaba adaptou um monte de filme dessa franquia. Mas enfim, além de também ser um dos cofundadores da Type Moon, que foi a empresa que lançou o jogo realmente, Fate também tem vários outros tipos de mídia. Como eu falei, é um produto multimídia, que tem várias outras mídias. Tem mangá, além do jogo que eu mencionei, anime, e mais uma parte de coisa, sério. Tanto de spin-off que essa bodega tem, não tá escrito no gibi. Outra coisa que eu posso dizer com certeza é que muita gente acabou não entrando na fandom de Fate pelo motivo de ter tanta mídia assim pra consumir e não saber por onde começar. E eu entendo, no início eu também achava que eu não ia conseguir consumir as coisas e por onde começar. Mas cá estou eu aqui para tentar realmente explicar como é que você pode consumir Fate de formas legais, eu acho. Mas basicamente é isso. E vamos começar por alguns tópicos. Antes do primeiro tópico, seria bom falar um pouco da história antes, né? Bom, nossa história se concentra no protagonista Emiya Shiro. Bom, basicamente, Emiya Shiro sonha em ser um grande herói da justiça e ajudar os outros. Basicamente é isso. Só que tem um probleminha. Ele acaba se envolvendo numa situação complicada. O Shiro acaba se envolvendo numa guerra. E essa guerra é a Guerra do Santo Graal. E vocês me perguntam, mas o que é uma Guerra do Santo Graal? Calma que eu explico. A Guerra do Santo Graal é basicamente um tipo de Battle Royale de magos, onde tem os magos, que são chamados de mestres aqui, e tem os servos, que são espíritos heróicos. Sim, basicamente tem vários tipos de herói aqui, tanto os heróis do passado, do futuro e do presente. E também esses heróis podem ser baseados em figuras históricas ou até figuras mitológicas. Basicamente é isso. E o Shiro, por acidente, acaba entrando nessa guerra basicamente com a sua serva chamada Seiba. Basicamente é isso, não tem muito o que dizer. E como ele quer ser um herói da justiça e tal, ele não quer que o Graal caia em mãos erradas. Até porque o motivo dessa guerra toda é pelo Graal, já que o Graal ele concede desejos. Então, o Shiro não vai querer deixar esse Graal entrar em mãos erradas, basicamente. E, bom, antes que você me pergunte, mas em questão das rotas e tal... Bom, cada rota, sim, elas foram adaptadas para anime e são 3 no total. A rota Fate, a rota Uniblade Blackworks e a rota Heaven's Feel. Que eu vou mencionar elas mais pra frente quando eu for falar dos animes. Mas em geral é isso por enquanto. Agora sim, vamos pro primeiro tópico. O nosso primeiro tópico será sobre os jogos, até porque Fate começou como um jogo, né? No caso, uma visual novel. E falando nela, a visual novel, sim, ela tá disponível para jogar aqui no Brasil, só que é pela Steam e pro PC, basicamente. E também não é só pela Steam que dá pra jogar pelo Nintendo Switch também. Também, outro jogo que eu posso mencionar de Fate, que dá pra jogar aqui no Brasil, é Fate Grand Order, basicamente. Ele tá disponível para Android e iOS. Só que tem um porém. Ambos os jogos estão em inglês. A versão remasterizada da visual novel que eu mencionei ainda agora, sim, é uma versão remasterizada, ela está disponível só em inglês. Fate Grand Order também, o servidor dele, pelo menos no global, é em inglês. Só que tem um porém, na hora que eu tava editando esse vídeo aqui, essa parte pelo menos, eu acabei achando uma playlist no YouTube de um carinha que basicamente tem a tradução do jogo do Fate Stay Night aqui pro BR. Então, caso vocês queiram ver e não queiram jogar o jogo, tá em inglês e tal, que vocês queiram ver o jogo, no caso a gameplay dele, isso aqui BR, recomendo vocês verem, eu vou deixar na descrição a playlist. Mas caso vocês não queiram jogar o jogo e nem ver a gameplay dele, vocês podem ver o resumo.
Tem um vídeo muito legal que infelizmente não tem muita view por algum motivo, que eu acho um vídeo bem legal, que é feito pelo Moroboshi. No caso, esse vídeo tá disponível na outra conta dele, que no caso era o Stand. Hoje em dia ele não usa mais essa conta, tá? Hoje em dia ele é o Moroboshi. Tanto que eu vou deixar o link do canal atual dele na descrição. E desse vídeo também. Nesse vídeo específico, ele fala sobre todas as rotas de Fate, basicamente. E ele faz de uma forma bem legal. O vídeo só tem 1 hora, eu diria que é basicamente quase um filminho. Mas é bem legal de ver, eu recomendo. Vou deixar aí na descrição pra vocês verem. Agora vamos pro segundo tópico, e o mais temido, pelo menos por mim. Que no caso é os animes. Ok, já deixando claro, Fate tem um monte de animes. Tem adaptação do jogo, tem adaptação de outro jogo e de mais light novels. E basicamente é isso. Mas o nosso foco vai ser o Fate Stay Night, tá? E antes que vocês me perguntem, sim, todas as 3 rotas foram adaptadas. No caso, a rota Fate, a rota Uniblade Works e a rota Heaven's Feel. E bom, só para esclarecer, cada um desses animes específico, ele tem um foco em uma personagem diferente. A rota Fate, por exemplo, foca na Seva que o Shiro invocou, que no caso é a Seiba. Já no Uniblade Works foca na Rin Tosaka, que é uma pessoa que aparece como uma aliada para ele nessa guerra. Já a Sakura matou, ela é uma amiga de infância do Shiro. E sim, basicamente em cada rota e também nos animes, o Shiro desenvolve um relacionamento com cada uma que eu falei agora, tá? Só que na rota dela em específico, tá? Deixando claro. Bom, o primeiro anime que vou mencionar é da rota Fate, que no caso é um anime de Fate Stay Night lançado em 2006, feito pelo estúdio Jin. Sim, o estúdio Jin. E ele não é tão gostado pela fandom pelo motivo de que, além de ele mudar coisas na história, e ainda por cima misturar com outras rotas, ele tem uma animação não muito bonita. Ele não é tão amado pelos fãs, tanto que eu só recomendo vocês verem esse anime caso vocês queiram realmente ficarem curiosos. E também, dos Fates e todos aqui, ele é o único que tem dublado. Sim, ele é o único que tem dublado. Pelo que eu soube e pesquisei, eu acho, ele basicamente foi dublado pelo Animax, que trouxe aqui pro Brasil, basicamente. Então, caso você queira ver, tá aí. Já o próximo anime de Fate que eu vou mencionar é Fate Stay Night, Uniblade Works, basicamente. Lançado em 2014 e produzido pela Ufotable, ele foi um anime que teve 2 temporadas e que, curiosamente, teve uma história curiosa. Que no caso, na época que eles estavam produzindo esse anime em específico, eles estavam tendo um auxílio de 2 estúdios. Ok, de boa. O anime ficou muito bonito, muito bem feito. Tá quase nível filme isso aqui, não é nem brincadeira. Uma luta simples desse negócio é uma coisa nível cinema. É realmente até exagero de tanta luta bem feita que eles têm aqui. Mas, curiosamente, na época que eles fizeram o Fate Uniblade Works, basicamente, o que aconteceu é que, se por acaso não desse lucro, a Ufotable e os 2 estúdios auxiliares iam falir. Só que, felizmente, fez muito sucesso. Ainda bem, fez muito sucesso. E basicamente é isso. Infelizmente, Fate Stay Night Uniblade Works não tem uma dublagem pro BR, mas ele tá disponível na Crunchyroll pra quem quiser ver. E o próximo anime que eu vou mencionar é Fate Heaven's Feel. Só que, curiosamente, ele tem uma diferença dos outros 2. Diferente do Fate de 2006 e do Fate Uniblade Works, Heaven's Feel não foi uma temporada para TV, mas sim uma trilogia. No caso, seu primeiro filme sendo lançado em 2017, o Fate Heaven's Feel, a primeira parte. Já a segunda parte do Fate Heaven's Feel foi lançado em 2019 e já o último da trilogia foi lançado em 2020. Basicamente é isso que dá pra dizer. Indo agora pro último Fate que eu vou mencionar nesse vídeo, é Fate Zero. Lançado em 2011 e também feito pela Ufotable, Fate Zero teve no total 2 temporadas e basicamente ambas elas juntando dá uns 20 e tantos episódios. E bom, diferente do Fate Stay Night, onde tem outros personagens e tal, o Fate Zero ele conta outra história com outros personagens. Diferente do Fate Stay Night, que é o Emiya Shiro, aqui o protagonista é Miya Kiritsugu, um assassino de magos. E aqui ele está participando da 4ª Guerra do Santo Graal, que se passa em 1994. E eu não mencionei, mas no Fate Stay Night, o que a gente conhece no caso, eles estão na 5ª Guerra, que se passa em 2004. E basicamente é isso. Também vale a pena mencionar que a pessoa que escreveu a light novel de Fate Zero foi o Jin Yorobuchi. E vocês devem estar se perguntando, quem é Jin Yorobuchi, Sakura? Ah, nada demais, ele foi o cara que escreveu Madoka Mágica.
E bem, se vocês conhecem Madoka Mágica e o que acontece na história, bom, vocês já devem saber que esse cara não tem piedade de personagem não. Então sim, o Feiticeiro também tem muita coisa que com certeza vai te deixar sem dormir ou te deixar em posição fetal chorando basicamente. E para finalizar esse vídeo, eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando: mas Sakura, só vai ter só esses animes mesmo? Fate tem um monte de animes e a gente não tem que ver eles? E eu respondo: não, vocês não são obrigados a ver os outros animes de Fate. Tirando esses aqui, no caso Heaven's Feel, o BW e o 2006 ou o Fate Zero, eles basicamente são meio que relevantes para a história. Fate Zero, ele literalmente se passa antes do Fate Stay Night, e o Fate Stay Night é a história principal para você conhecer os personagens e essas coisas. Já os outros Fates que eu não mencionei aqui, tipo Fate Extra, o Apócrifa e mais uma pá de outros, são tudo extra, então vocês assistem por espontânea vontade mesmo, basicamente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de Fate. Na verdade, tinha muito mais coisas de Fate que eu queria mencionar. Eu até tinha anotado aqui no roteiro, mas eu percebi que ia ficar muito longo. Então, basicamente, se vocês quiserem, eu posso trazer uma continuação falando dos outros Fates que eu não mencionei. Como eu mencionei, o Fate Apócrifa, o Grand Dorm e também o Fate Extra, para pelo menos fazer uma pequena sinopse aqui deles, para vocês pelo menos conhecerem, sabe? Já que aqui eu basicamente só falei do Fate Zero e do Fate Stay Night, que são os principais para entender pelo menos um pouco do básico da franquia. Basicamente é isso, gente. Deu um trabalhão para editar isso daqui. Então, eu peço por favor que vocês deixem seu like e uma inscrição ou deixem um comentário, porque isso me ajuda bastante. E caso vocês queiram uma continuação, por favor, escreva aí nos comentários. E basicamente é isso. E me desculpem mesmo por não ter aparecido nas últimas 3 semanas. Foi porque eu tava tirando umas férias e também eu tava meio que com preguiça e também apareceu outras coisas pra resolver. Tipo, eu meio que fiquei com dor de dente ferrada e eu tive que ir no dentista outro dia, tanto que foi por isso que o vídeo atrasou, por conta que eu acabei indo pro dentista e essas coisas pra resolver. Basicamente é isso, gente. E bom, eu vou tentar não sumir de novo. Eu vou tentar postar mais vídeos. Esse mês ainda eu vou tentar postar outro vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu realmente um trabalhinho pra fazer, até porque Fate tem muita coisa, tipo, muita coisa mesmo pra se falar. Então, não daria pra fazer isso em um vídeo só de 12 minutos e essas coisas. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E um feliz ano novo, atrasado. E bom, é isso. Desejo a vocês grandemente e até o próximo vídeo.